Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, nas nossas super terças, as lives das terças, que na semana passada não teve, muita gente sentiu falta, o pessoal perguntou, e a live? Hoje estamos de volta ao vivo. Hoje é dia 28 de outubro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Márcia e eu retornamos, né, no dia de hoje na nossa série sobre a causa emocional das doenças. Hoje trazendo mais doenças para que você possa observar, se conhecer, compreender questões tuas, da tua família, de amigos, porque sempre existe uma causa. E a causa emocional, a doença física, ela se materializa por uma questão emocional, mental e espiritual. E lá no final da live, você sabe, tem orientação do tarô para você. Então, quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque o seu bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário, coloca aqui nos comentários, porque é um prazer nós estarmos aqui. Nós fizemos as lives, nós acreditamos em você, acreditamos no teu potencial. Então, muita gratidão por você abrir o seu lar, abrir a sua casa para nos receber toda a semana. Então, quem estiver ao vivo, já vai dando seu boa noite, vai curtindo, para que a gente possa compartilhar gratidão, amor, luz, positividade. E se você tiver sugestões de temas, coloca aqui nos comentários. Eu gostaria que vocês falassem sobre doença X, doença Y. A gente já fez uma série, né, de lives falando sobre radiestesia, sobre gráficos e agora essa série sobre a causa emocional das doenças. Todas as lives estão aqui no Instagram e também lá no canal no YouTube, no canal da Márcia e no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. Então, eu queria saber sobre a doença tal, pesquisa. Talvez a gente já tenha trazido aqui para você, mas caso a gente não tenha falado, coloca aqui nos comentários a tua sugestão. Manda no direct para nós que a gente vai estudar e vai trazer para você poder saber, compreender e expandir cada vez mais o teu conhecimento. Então, quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Daqui a pouco a Márcia já está chegando nas nossas super terças, a causa emocional das doenças. E amanhã é um dia muito legal, muito importante. Amanhã tem Café com Terapia, 7 horas da manhã, ao vivo comigo aqui no Instagram. E amanhã é o dia 29 de outubro, um dia muito interessante. Amanhã é o dia que o 13 Atlas vai estar muito visível aos olhos, não os olhos humanos, a gente não vai conseguir ver, mas a NASA, as agências espaciais vão conseguir ver de perto o que é o 13 Atlas. Eu brinco muito aqui nas lives, que ele interfere nas lives, que mexe na energia, mas amanhã, quem sabe amanhã seja o dia de uma conexão forte. Já apareceu um mosquito aqui. Não tinha, foi um sinal, 13 Atlas se mostrando. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para entrar ao vivo. Maravilhosa das nossas super terças, as lives sobre a causa emocional das doenças. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Oi, Pietro, boa noite. Tudo ótimo. Que saudade que eu tava das nossas noites de terça-feira. Verdade, saudade, as pessoas nos pedindo, as pessoas parando a gente na rua, pedindo o que aconteceu, né? A gente quer as lives, o pessoal que acompanha ao vivo, muitas pessoas que acompanham na gravação, estão pedindo, mas hoje estamos de volta ao vivo nessa super live, essas super terças. E hoje, então, dando sequência, hoje são mais doenças para as pessoas conhecerem. Com certeza, vamos dar sequência, vamos falar um pouquinho mais sobre a causa emocional, né? Para as pessoas entenderem como que as emoções afetam o seu corpo físico. Muito bem. E antes de a gente iniciar, eu vi que você fez mais uma formação, mais um conhecimento ali na área da radiestesia. Eu queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas que formação foi essa, quais são as técnicas, agora que você também coloca mais profissionalismo, mais
conhecimento à disposição das pessoas? Então, Pietro, essa formação foi em radiestesia emocional. No que ela vai diferir da radiestesia terapêutica? Ela é uma técnica diferente de trabalhar, tá? Que eu já estou testando agora uma combinação das duas, da radiestesia terapêutica e da radiestesia emocional. A radiestesia emocional, ela entra mais no campo emocional das pessoas, ela trata mais diretamente as emoções, a gente vai realmente assim mais a fundo nesta área. Os tratamentos podem ser feitos com gráficos ou então com comandos quânticos, que o comando quântico ele vai acelerar muito o processo. Geralmente, quando a gente faz um comando quântico ou um comando apométrico, a pessoa já recebe instantaneamente, né, o tratamento. Então, acelera muito mais. E eu tô criando um método meu, assim, que eu mesma estou testando comigo, com algumas pessoas, para ver se realmente funciona a minha teoria. E hoje eu fiz bastante testes agora na parte da tarde e tive um resultado bem legal. Então, provavelmente daqui uns dias a gente vai ter uma radiestesia terapêutica aplicada, onde a pessoa vai ter o resultado do tratamento de forma bem mais rápida. Olha, que legal, que interessante. E essas questões, qualquer pessoa vai poder fazer ou tem alguma restrição? Não, qualquer pessoa pode fazer, desde de que essa pessoa, né, queira fazer, desde que não seja alguém solicitando para outra pessoa. No caso, quem pode solicitar atendimento são pais para filhos menores, né? Ou então pessoas que estejam incapacitadas de tomar a decisão. Mas fora isso, é realmente assim as pessoas que precisam entrar em contato e pedir pelo atendimento. Essa parte é bem importante, né? A gente já falou, acho que em todas as lives a gente acaba reforçando isso da importância, né, da pessoa querer o tratamento, dela estar aberta para receber, porque muitas vezes a intenção é boa, a intenção até é de ajudar, mas se a pessoa não estiver aberta, a gente sabe que essa pessoa realmente não vai receber, né? Então, por isso que a gente sempre tem esse cuidado. Muito bem. Quero dar boa noite para a Leila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Leila estava participando comigo agora do atendimento fraterno ali. Estávamos no atendimento fraterno ali no Espaço Chantal e a Leila participando. Ela e a caravana lá da Picada Café, a Leila vem sempre com a caravana, sempre pessoas junto, que ela traz de carona, pessoas também que trazem um comprometimento, olhando para as suas questões físicas, mentais, emocionais e espirituais. Então, quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Então, Que esse legal. atendimento novo, ele vai estar disponível no mês que vem. Vamos dizer que no mês que vem, porque a gente já está finalizando outubro, né? Que legal, gente. Quero parabenizar vocês, Pietro, Leila e todo esse pessoal que trabalha nesse atendimento fraterno, porque a gente sabe que é bem importante. Leila, seja muito bem-vinda à nossa live. É muito importante te ter aqui com nós. Muito bem, bacana. Brilha a prosperidade, brilha a expansão. Cada vez mais a Eu gente vai tô- criando essa egrégora e vai compartilhando mais positividade. Então, quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você tiver dúvidas, perguntas, coloca aqui nos comentários que hoje a gente segue essa série de lives sobre a causa emocional das doenças. A gente sempre fala nas lives, mas, né, quem está chegando agora, quem está entrando agora nas lives, a doença física, ela tem uma origem. Quais são os corpos? Como é que se origina? Como é que começa essas doenças? Então, né, Pietro, a gente sempre fala sobre isso também. A doença física, ela não se origina no nosso físico, né? Ela vem lá do nosso corpo emocional, que é onde a gente guarda as nossas emoções.
Eu sempre falo isso, que a gente sempre pensa, né, que as nossas emoções estão no nosso chakra cardíaco, estão no nosso plexo solar, quando são as energias densas, mas na verdade essas emoções estão lá no nosso corpo emocional. Hoje eu não tenho a plaquinha ainda, mas eu tenho a imagem aqui no tablet para mostrar. Deixa eu ver se vai refletir a, mas aqui a gente consegue ver, né, que a gente tem o nosso corpo físico, aí o nosso corpo etérico, aqui o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental inferior, o superior, o nosso corpo búdico e o nosso corpo átmico. Então, além do nosso físico, né, no total a gente tem 7 corpos, são 6 corpos sutis, e aqui nos corpos sutis que a gente vai ter as nossas emoções, principalmente no nosso corpo emocional. É ali que tudo se origina na nossa vida. E quando a gente fica por muito tempo conservando uma determinada emoção nesse campo, ela vai acabar se refletindo no nosso corpo físico. Bem interessante. Então, no momento que um dos corpos não está bem, acaba, então, todos acabam sendo influenciados, porque todos estão em conexão. Exato, acaba desequilibrando, né? Desequilibrando os nossos corpos sutis, vai se refletir no nosso físico, vai vir o desequilíbrio dos chakras, e aí a gente vai estar suscetível a desenvolver alguma doença. Bem interessante. O corpo ele fala, o corpo é fofoqueiro. Então, chegou no físico, algo emocional, algo mental, precisa ser observado, analisado para trazer compreensão. E assim, buscar o equilíbrio, a cura, né, buscar aquilo que a pessoa pode. E sempre, né, vamos dizer, todos os tratamentos que a gente indica aqui são complementares. Não vai deixar de ir no médico. Ah, agora eu vou fazer uma mesa, vou fazer uma constelação, eu vou fazer um cone e não preciso mais ir no médico. Não, não é assim. É um complemento. Acho que isso sempre é bom, né, enfatizar, né, Márcia? Com certeza é muito bom a gente sempre relembrar isso para as pessoas, né? Que as terapias holísticas nunca vão substituir a medicina tradicional, mas as duas podem se complementar. Com certeza, quando a gente está fazendo um tratamento na medicina tradicional, a medicina holística vai olhar para as causas, né? Não vai tratar somente o sintoma, vai olhar para a causa e a gente vai ter uma cura mais efetiva. Além de ser muito mais rápido, acelera esse processo de cura, a gente vai ter uma cura onde a gente vai estar curando físico, mental, emocional e espiritual. Muito bem. E para a gente começar, para as pessoas que estão nos assistindo, quem está ao vivo, já vai dando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos. Qual é a primeira doença que a gente vai verificar na noite de hoje? Vamos começar falando sobre os cistos nos ovários, então, uma condição que atinge muitas mulheres. Os ovários, inclusive, né, eles representam a criatividade feminina. E quando a gente tem algum problema nos ovários, esse problema está muito ligado à criatividade feminina que está sendo sufocada e culpa pelas ideias que deram errado. Então, assim, vamos falar um pouquinho do que a questão dos cistos nos ovários vai causar fisicamente, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor. Além da dor, do desconforto, ele pode causar inchaço na região do abdômen, principalmente no baixo abdômen ali, irregularidades menstruais, e em casos mais sérios, ele pode causar inclusive torção ovariana, alterações urinárias e intestinais, porque muitas vezes os cistos eles saem para fora da parede ovariana e pode estar muito associado também a problemas de infertilidade e inclusive risco de câncer, tá? A gente tem o risco de formar tumores nas regiões onde tem os cistos ovarianos. Então a gente tem que cuidar bastante essa condição. E falando metafisicamente, os cistos, eles representam a contenção da energia criativa feminina.
são mulheres que se julgam incapacitadas para criar algo que seja realmente útil ou proveitoso para o ambiente em que elas estão inseridas. É uma mulher que daqui a pouco ela delega para os outros a capacidade ou a possibilidade de qualquer decisão. Ela prefere não se envolver, ela prefere não tomar decisões. Se daqui a pouco ela se vê cercada por dificuldades, em vez dela ir lá e resolver a situação, ela acaba recorrendo às pessoas que estão ao redor dela para que solucionem essas dificuldades que ela vem a ter na vida. Então, são mulheres que se sentem inseguras e principalmente em frente aos outros, assim, elas têm dificuldade de expressar a sua opinião. São mulheres que preferem não arriscar para não correr o risco de, daqui a pouco, vamos dizer assim, falar algo que vai parecer uma bobagem diante dos outros. Uma pessoa que tem medo de se expor, tem medo de, daqui a pouco, parecerem ridículas perante aos outros. Só que aí a gente olha para uma questão assim, a maior reprovação que nós podemos ter, que a gente geralmente não se dá conta, é a reprovação que nós mesmos nos impomos. É muito mais sério do que a reprovação do que qualquer outra pessoa pode nos impor. Porque quando a gente se critica, quando a gente mesma não está ao nosso lado, automaticamente a gente vai estar reprimindo o fluxo da nossa criatividade. E isso vai vir a nos trazer problemas onde? Nos ovários, que são lá o berço da criatividade feminina. Olha que interessante, né? Observar isso. Então, a questão da criatividade, aquela mulher então que se poda, que não acredita em si mesma, que muitas vezes enxerga o potencial nas outras, mas não enxerga nela, pode desenvolver então ao longo da vida essa questão dos cistos. E em qualquer idade pode acontecer isso. Sim, em qualquer idade. E geralmente, assim, em idade que as mulheres estão naquele período mais forte de reprodução, ali, entre 16 e 30 anos. E é um momento também que realmente as mulheres se sentem muitas vezes mais inseguras, né? Geralmente a segurança feminina vai vir com o tempo, com a maturidade, quando elas aprenderem a se olhar com mais amor, com mais carinho, a se acolherem, né? E aí, falando até a nível sistêmico, né, talvez você, mulher, você se identifica, eu tenho cisto no ovário, mas eu sempre fui uma pessoa forte, sempre fui uma pessoa criativa, sempre fui aquela mulher que mostrou a cara e se permitiu. Mas talvez a tua mãe, tua avó, né, teve essa questão da repreensão, isso pode estar dentro do teu sistema e você estar honrando esses padrões familiares, tanto paterno como materno. E como que a pessoa pode, então, se ajudar, se permitir a buscar o equilíbrio, a cura dessas questões dentro das terapias? Em primeiro lugar, né, Pedro, a pessoa precisa mudar essa mentalidade, começar a se permitir, começar a se apoiar, começar a se ver no sistema, perceber a sua importância, perder o medo do julgamento dos outros, mas esse é um processo que sabemos que é lento e que exige muito, exige uma preparação emocional muito grande, mas é um primeiro passo para começar a reverter a situação. Ela se permitir, então, você mulher que tem essa questão do cisto, ou conhece, tem familiares, amigas que tenham, né, se permitir realmente dar o passo, acreditar em si mesma, e o ato de buscar terapia, buscar auxílio médico, é o primeiro ponto, para você poder buscar essa harmonização interior. E a radiestesia tem como auxiliar ela nesse empoderamento, a despertar a criatividade, né? Muitas vezes a questão da timidez também que a pessoa tenha,
né? Ela pode ser muito criativa, mas ela tem medo de se expor, Isso, medo de aparecer. Tem como tem, ajudar dentro dessa nova formação que você também fez, né? Qual que seria o meio de auxiliar as pessoas? tem um protocolo na radiestesia emocional onde a gente vai entrar nesse campo, vai começar a entender o que está acontecendo com essa mulher, para a gente olhar para essas questões e fazer o desbloqueio dessas questões. E aí, em complemento, né, a gente pode fazer a montagem de um tratamento que venha a ajudar na eliminação desses cistos ovarianos. Interessante. Então, aproveita realmente as oportunidades que o universo está te dando. Se você percebe que você tem cistos, ou alguma pessoa, alguma amiga, alguma familiar, manda aviãozinho para essa pessoa, né? Se a pessoa não conseguir assistir no ao vivo, ela vai assistir na gravação, ela vai poder, né, ser ajudada dentro desse ponto. Então, o despertar, vamos dizer, da coragem, da criatividade, isso vai ajudar a pessoa. E cursos, por exemplo, os cursos de PNL, de oratória, isso também ajudaria a mulher a desenvolver, né, essa questão da Com certeza. criatividade. Com certeza. É, a mulher vai precisar ter, ela vai precisar, em primeiro lugar, se sentir apta, né? Ela mudar o seu olhar e ter coragem de se expor. Então, com certeza, esses cursos ajudariam muito. Então, né, você mulher, se permita falar, se expressar, faça o exercício do espelho, se olha no espelho e conversa com você mesma. Esse é um exercício muito legal para você começar a falar, se expressar, tirar essa timidez e a criatividade que você tem poder ser mostrada para o mundo. E a questão da questão do podar, muitas vezes a pessoa é criativa, ela quer se mostrar, mas ela é podada. Como que Sim. seria para ajudar essa mulher que muitas vezes é podada pelo marido, pelo pai, por colegas de trabalho? Então, né, Pietro, quando eu estava estudando o material para a live, eu li algo assim que me chamou muita atenção e acontece hoje a gente ainda vê acontecendo muito, mas assim, qual era a educação que as mulheres tinham, né? Para o que teoricamente, assim, ó, entre aspas, tá, gente? Para o que as mulheres serviam antigamente? Para cuidar da casa, cuidar do marido, né? E criar os filhos. Era essa a função da mulher. Enquanto o homem saía para trabalhar, né, trazer o sustento para dentro de casa, a mulher tinha a função de cuidar da família, do marido e da casa. Essa era a função feminina. Então a mulher também não tinha o direito de se expressar, de dar a sua opinião. E isso se reflete nos dias atuais ainda. Ainda existe uma sociedade que condena quando a mulher é uma mulher que expõe muito as suas opiniões, né? Que ainda acredita muito nessa questão de que a mulher não tem que opinar. Então, é algo que precisa ser muito trabalhado. E aí, daqui a pouco, quando existe essa questão no relacionamento do casal, é indicado uma terapia de casal, né? Para, inclusive, o marido entender que hoje, nos dias que nós vivemos, já não cabe mais esse tipo de atitude. E que as mulheres têm o direito total de poderem se expressar e estarem totalmente presentes, demonstrando toda a sua capacidade dentro de um relacionamento, dentro do seu trabalho, enfim. E a própria questão da igreja, ao longo dos séculos, a história, o machismo, que simplesmente excluiu as mulheres, onde colocou o machismo, os homens à frente com destaque. Mas se nós vamos olhar lá no início, na parte histórica, a criação, Deus, né, ele é intitulado como um homem, mas é muito pelo contrário. Deus é uma mulher, a deusa.
A criação, quem que cria? Quem que realmente coloca no mundo a criatividade? É uma mulher. Então a energia de Deus é uma energia feminina. Claro que Deus não se fala masculino feminino, mas é uma energia criadora. Então envolve muito isso que as crenças que a gente carrega, que foi colocado na nossa ancestralidade, tudo isso influencia. Então uma reprogramação mental, limpezas energéticas, tudo isso vai ajudar a você abrir a tua mente, expandir a tua conexão para você se tornar e ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, cisto nos ovários, trabalha a tua criatividade, fala, se expressa. E essa questão da criatividade é só para cisto nos ovários, ou a pessoa tem cistos no útero, tem cistos em outra parte do corpo, isso significa algo diferente. Significa algo diferente, tá? Cada região, os ovários, o útero, tem um significado diferente. Eu até falaria dos dois juntos, mas quando eu fui estudar eu vi que são diferentes e como a gente não colocou nos assuntos, né, a questão dos cistos no útero, vai ficar para uma próxima live, vai ser um assunto de uma próxima live. Vai ficar para a próxima live. Então, vamos, a nossa curiosidade, a minha parte da curiosidade, vai ficar para a próxima live. Então, cisto dos ovários. É que é bom essa tua curiosidade, né, Pedro? Porque daí a gente já vai criando novos assuntos, a gente já vai entendendo. É aquela coisa assim, parece que quando eu estou estudando e eu leio uma coisa, logo me vem o pensamento, Pietro vai me perguntar sobre isso, e não é que ele pergunta mesmo. Ah, curiosidade, é do campo, as informações acabam sendo formadas. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, e lá no final da live tem orientação do tarô para você. E a próxima doença, qual que é? Vamos falar um pouquinho então sobre retração gengival. Retração gengival, basicamente, é a exposição e a falta de apoio. No físico, né, quando o nosso dente ele fica com os nervos e com a raiz exposta, que a nossa gengiva sobe um pouquinho da linha ideal dos dentes, e essa pequena exposição muitas vezes nos causa muito desconforto, principalmente quando a gente come ou bebe alimentos que são muito quentes ou muito gelados, que causa aquela sensibilidade, aquele desconforto na hora de comer. Então é algo muito ruim. E metafisicamente, a retração vai acontecer quando uma pessoa está se sentindo exposta, quando ela se sente sem apoio, quando ela se sente muito sobrecarregada, criticada. São questões assim que acabam enfraquecendo. E os dentes, eles estão muito ligados às decisões que a gente toma. E neste caso, são as decisões que nós não estamos conseguindo tomar. O posicionamento que nós não estamos conseguindo ter em relação às situações da nossa vida que fazem a gente ter essa retração gengival. Interessante. Então, é quando a gengiva ela vai se retraindo e por questões, tanto lado de cima, lado de baixo, é igual ou tem alguma diferença? Não, tanto em cima quanto embaixo, a causa emocional é a mesma. É realmente uma pessoa que está se sentindo exposta, que está se sentindo sem apoio, que daqui a pouco só se vê recebendo muita cobrança e que ela já está cansada dessa situação, só que ela não sabe também que atitude tomar e como sair dessa situação. Ela precisa ter atitude, ela precisa tomar decisões, né? Afinal de contas, os nossos dentes representam decisões. Mas, enquanto ela não toma essa decisão, não se põe à frente, fica só na defesa, a gengiva dela vai retraindo cada vez mais. E como que ela pode, né, amenizar, buscar o equilíbrio dessa doença? Quais que seriam as atitudes principais que ela poderia ter? Posicionamento. Essa é uma atitude principal, assim, claro, né, gente? Quem tem retração gengival,
existe uma solução para isso, que é o dentista que vai ajudar, né? O dentista consegue recobrir essa parte ali com uma resina para não ficar exposto e tirar essa questão da retração gengival. Mas para o processo parar de evoluir e daqui a pouco não acontecer nos demais dentes, é muito necessário que a pessoa tome um posicionamento. E a gengivite é algo parecido com essa retração gengival ou não? Não, porque a gengivite ela é a inflamação da gengiva, né? E a retração ela acontece na gengiva saudável. Ela só realmente é como se ela fosse desprendendo da parte do esmalte do dente e fosse subindo e fosse deixando ali a raiz e os nervos do nosso dente exposto. Interessante, né? E uma questão a nível sistêmico, quando a gente fala de constelação familiar, dentes de cima, questões com pai, família paterna, dentro de dentes de baixo, questões com mãe, família materna. Então, é interessante você observar também o seu próprio relacionamento familiar. Você pode estar ali com essa questão da gengivite, da retração, né? Muitas vezes queda, enfraquecimento dos dentes, também muito pela questão sistêmica. Talvez as Exato. pessoas nos assistem e dizem, mas eu tenho posicionamento, eu cuido dos meus dentes, né? Vou no dentista, mas meus dentes são fracos, eu não consigo, né, ter uma boa dentada. Por conta do quê? Por conta de alguma questão sistêmica diante da tua vida. Então, olhe também para essa questão familiar. E através da radiestesia, pode ser ajudada a pessoa dentro, né, como um complemento dentro dessa questão da retração? Neste caso da retração, a gente pode ajudar na questão emocional somente, né? Porque a questão, geralmente a gengiva, depois que ela vira a retrair, ela não vai voltar. Ela não é um processo que ele se estabiliza e para. Ele pode estabilizar, mas voltar ao normal já não volta mais. Então a gente pode fazer a parte do apoio emocional. E isso sim teria como ajudar. Então, apenas depois o dentista que vão auxiliar nessa questão física, mas tratando o emocional, porque não adianta o dentista arrumar e você continuar com o teu emocional abalado, as coisas vão voltar simplesmente como são. Então, trabalhar o emocional, trabalhar o mental, físico, espiritual, trabalha todos os teus corpos para você ter entendimento, ter uma paz, ter realmente posicionamento de vida, né? E a questão, acho que a questão principal é a pessoa se posicionar para ela. Talvez dizer não, dar limites é algo bom da pessoa fazer. É algo excelente da pessoa fazer, né? Principalmente a questão de impor limites, mostrar até onde o outro pode chegar, né? Se posicionar em relação a todas as questões e principalmente daqui a pouco, né? Por ser uma situação assim onde a pessoa se sinta sem apoio, ela ter coragem de ir lá e expor a sua situação também, porque é como se a pessoa se sentisse completamente desamparada, somente julgada. Então, é muito importante essa pessoa ir lá e expor a sua situação para que as outras pessoas entendam o que está acontecendo com ela e daqui a pouco para com esse excesso de julgamento, né? E vir a entender melhor a situação da pessoa e aí fica uma questão um pouco mais fácil de ser resolvida para ambos os lados, né? E uma questão assim, o reiki seria algo bom também da pessoa se harmonizar para que ela possa ter uma boa frequência, uma boa energia para ter posicionamento. Com certeza reiki seria excelente. Fazer um reiki, fazer uma constelação familiar para entender melhor como que chegou nessas questões. E de constelação o Pietro entende, né, gente? O Pietro é especialista em constelação. E então, assim, são várias técnicas que a gente pode utilizar para isso.
Muito bom. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai mandando aviãozinho. E antes da gente ir para a próxima doença, agora é virada de mês. A pessoa pode fazer mandala da virada agora, virando o mês. Como é que está as agendas? Tem disponibilidade de mandala da virada? Ainda dá tempo, né? Porque o mês vira na sexta-feira, dia 31. Então a gente ainda tem tempo de ativar uma mandala da virada até sexta-feira. Quem quiser, é só chamar e entrar em contato. Como é que funciona a mandala da virada? A mandala da virada, ela é uma mandala que ela vai trabalhar movimento na vida da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas se sentem estagnadas, é como se estivessem vivendo ali em inércia, nada movimenta, nada acontece, e a mandala ela vem para destravar. Então, ela traz movimentos nas mais diversas áreas da vida, porque a mandala a gente pode personalizar de acordo com o que a pessoa está buscando. Então, essa é a parte mais interessante da mandala, porque ela é personalizada, então ela é exatamente para ser trabalhado aquilo que a pessoa busca, o que ela quer. E na mandala a gente não vai trabalhar somente, eu quero prosperidade, tá? Vou trabalhar só prosperidade. Não, a gente trabalha conexão com o propósito de vida, a gente vai trabalhar questões que a pessoa possa estar querendo deixar para trás, situações que ela já não precisa mais carregar com ela, né? Então, a gente vai ter várias questões que nós vamos trabalhar, além de trabalhar magnetismo pessoal, além de trabalhar proteção. Então, a gente tem vários gráficos nessa mandala e cada gráfico vai trabalhar uma determinada questão. E agora, final de ano, se a pessoa quiser agendar, vai, eu não quero agendar para agora, eu quero agendar lá para o final de ano, dezembro. Precisa agendar com antecedência, por questões do gráfico ali, pelo tempo que fica, ou a pessoa pode agendar em cima da hora? Não, em cima da hora a gente não consegue, ainda mais ali no mês de dezembro, né? O mês de dezembro é mais movimentado, então precisa ser com antecedência. E até porque, assim, a mandala a gente não consegue programar ela de agora para daqui a pouco, porque a gente vai personalizar. Então, a pessoa também precisa passar exatamente o que ela quer que seja trabalhado, para aí então a gente fazer os testemunhos e os objetivos. Geralmente a gente vai levar 24 horas nesse processo. Então, né, de um dia para o outro, às vezes fica difícil. Vai precisar de uns 2 dias para a gente programar. Mas no final do ano, a demanda sempre aumenta, né? Que as pessoas estão mais em busca de movimentar a sua vida, de entrar num ano novo, né? Com perspectivas novas, querendo movimentar determinadas questões. Então, é importante que seja programado antes já. Então, aproveita para você que deseja fazer a mandala da virada, faça antes agora, já aproveita novembro, agora é outubro que está terminando, né? Novembro que está começando. Isso se o 13 Atlas não fizer alguma coisa amanhã na Terra, né? Vai saber, vai saber. Então aproveita, entre em contato com a Márcia, né? Já marca a tua mandala agora para a virada, outubro, novembro, dezembro, não deixa para a última hora. Não adianta chamar ela lá no dia 31 de outubro, né, às 5 horas da tarde. Mas você vai mandar da virada. Aí não adianta. Não perca tempo. Aproveita. Mas daí a gente pode ativar ela do dia 1º para o dia 2, a gente ainda tá ali naquela energia de início de mês, dá certo também, gente. E ela pode ser ativada em qualquer época do mês, né, gente? É legal ativar nas viradas de mês, quando a gente entra num novo ciclo, né? Fazer aniversário. Então, são datas legais, mas pode ser ativado a qualquer momento também. Muito bem. Então, aproveita já a oportunidade, já chama a Márcia, tira suas dúvidas e faça a sua mandala da virada. Qual a próxima doença? Então, agora nós vamos falar sobre ferro, tanto alto quanto baixo, né? O ferro, ele está muito ligado quando a gente está com excesso de ferro no nosso organismo,
a agressividade e a dominância, tá? Mas o excesso de ferro, pelas causas físicas, né? Ele pode ser causado por. Anotei aqui, gente, a palavra é difícil. Deixa eu dar uma lida aqui só para garantir que eu não vou falar errado para vocês. Hemocromatose, tá, gente? E essa hemocromatose, ela pode ser hereditária, né? Que a gente já herdou lá da nossa família. Ou pode ser uma hemocromatose secundária, que às vezes pode ser adquirida por excesso de transfusão de sangue ou por excesso de suplementação também. Por anemias hemolíticas, que é a destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, né? Ou condições inflamatórias e doenças do fígado, que levam ao aumento da ferritina. E a ferritina, para a gente não confundir o ferro e a ferritina ela é uma proteína que ela armazena o ferro no corpo, sendo a principal forma da reserva do ferro, né? E metafisicamente, então, quando a gente está com excesso de ferro, a gente tá ligado às pessoas que são muito agressivas, dominantes e aquelas pessoas que não esperam nada de ninguém, são elas por elas mesmas. E como que a pessoa, vamos dizer, ela pode ser um pouco mais calma, mais tranquila, mais flexível, de não ser brigona, de não ser irritada, né? Existe a questão do signo, signos de fogo tem muito essa questão da impulsividade, né? Mas como que a pessoa pode trabalhar? É através de terapia, é através do autoconhecimento? Eu acredito que seja muito através de terapia, através do autoconhecimento, através do amadurecimento também, porque geralmente as pessoas têm a tendência a serem mais agressivas quando elas são mais jovens, quando elas ainda não se conhecem muito bem, né? Quando as pessoas tendem a ser mais impulsivas. Mas a gente vê também muito as questões que, às vezes, principalmente em homens, é muito difícil mulher ter excesso de ferro. Homens na idade madura, já a partir dos 40 anos, terem ferritina alta e terem que fazer, inclusive, processos de sangria. E aí isso está muito ligado ao que a pessoa carrega dentro dela. E às vezes não é algo que seja exposto, é algo que ela guarda só para ela, mas que está lá, está se manifestando com uma ferritina muito alta. E se ela não fizer a sangria, ela pode vir a ter problemas, falência, inclusive, né, dos órgãos como o fígado, o pâncreas e o coração. Olha só, então muitas vezes a pessoa é brava com ela mesma. Ela se Exato. culpa, ela se julga, ou uma raiva que carrega da família, do pai, da mãe, de alguém do trabalho. Então isso faz mal, carregar a raiva, o excesso, faz mal para você mesmo. Não adianta Exato. você ficar com raiva de alguém, ficar com raiva de alguma situação. Isso está fazendo mal para você. Ah, eu tenho raiva do fulano, da fulana que me fez isso. A pessoa só mostrou o caráter que ela tem, ela mostrou quem ela é de verdade. Então agradece que abriu os teus olhos. Mas se você ficar com raiva, a pessoa vai viver a vida dela, vai seguir, e quem vai realmente pagar o pato vai ser você. Então vai cuidar da tua vida, começa a cuidar de você. Tá? Perdoar, realmente trabalhar a questão do auto-perdão, de se perdoar e perdoar as pessoas. E como que a pessoa pode trabalhar essa questão do perdão? Tem gráficos para ajudar a pessoa a trabalhar ela mesma, a se amar mais, se valorizar mais? Tem gráficos que podem ajudar nessas questões do perdão, mas principalmente nesse caso, além da gente ter que trabalhar essa questão emocional, a gente precisa também trabalhar o equilíbrio do ferro no sangue, da concentração de ferro ou da ferritina no sangue. E para isso a gente monta um protocolo de radiestesia terapêutica voltada para essa questão. Então, a ferritina alta é o excesso.
E a ferritina baixa é a falta? É a falta. No caso, quando a gente tem o ferro muito baixo, e daí é uma característica mais feminina, né? Que a gente chama de anemia ferropriva, quando as reservas do nosso corpo, as reservas de ferro que a gente tem, elas estão esgotadas já. E elas afetam completamente a nossa produção dos glóbulos vermelhos e a oxigenação do nosso sangue. Então, a gente vai ter sintomas como fadiga, fraqueza, uma pessoa muito pálida, vai ter. A pessoa vai. Daqui a pouco levanta e está sempre tonta, alguns dos sintomas da falta de ferro no organismo. E metafisicamente, né, tá ligada a acontecer em pessoas que vivem temerosas, são pessoas que temem muito as coisas da vida, são pessoas que já não carregam mais alegria no seu coração, porque não sentem mais prazer em nada, assim, são pessoas que estão totalmente desmotivadas da vida. E elas vivem, inclusive, sem conseguir aproveitar qualquer momento bom da vida delas, porque elas já não veem mais graça em nada da vida. Olha só, pode-se dizer que a pessoa esteja com depressão? Pode até vir ligado a uma depressão, porque é realmente assim, é uma fraqueza, só que essa fraqueza está muito no físico. E é aquela pessoa que ela realmente perdeu a alegria de viver, né? Então, quando a pessoa perde a alegria de viver, ela pode estar num processo depressivo, sim. E quais seriam ferramentas para trazer essa alegria de volta, para ajudar a pessoa emocionalmente a trazer alegria, a poder compartilhar a positividade? A energia vital, né, Pedro, ela vai fluir livremente no nosso corpo quando os nossos sentimentos e as nossas emoções eles estão desbloqueados. Então, uma das questões é realmente deixar a vida fluir, buscar viver situações e viver com pessoas que vão te trazer alegria, se permitir ter essa alegria, né? Porque a nossa saúde, ela vai depender única e exclusivamente da nossa maneira de pensar. Então é uma pessoa que realmente ela vai precisar olhar para os seus hábitos, repensar os seus hábitos e escolher viver de uma outra maneira, né? Redescobrir a alegria da vida. Então, é a pessoa simplesmente começar a se observar. Você é feliz no teu trabalho? Sim ou não? Você é feliz no teu relacionamento? Sim ou não? Se você está sendo infeliz na tua cidade, no teu trabalho, com as pessoas que você convive, comece realmente a entender. Talvez chegou sim um momento de você mudar o ciclo, fechar uma porta e buscar a tua felicidade. Estar em algo para que te traga felicidade, alegria e satisfação. Não estar em algo que te faça ficar triste, porque é o teu corpo que vai adoecer. Né? Você está bravo com alguém, teu corpo vai adoecer. Né? Está triste, aborrecido com alguma situação, teu corpo vai adoecer. Então, é alegria. Então, a pessoa podendo trazer alegria vai ajudar a ter equilíbrio e a normalizar a questão da ferratina. Com certeza. Essa questão da anemia ferropriva, a pessoa com certeza vai precisar, inclusive, né, de fazer todo um tratamento médico para equilibrar, mas em complemento a isso, fazendo o tratamento emocional, olhando para o seu emocional, com certeza vai ter um resultado muito mais rápido, até porque às vezes só o tratamento médico, né, Pedro, sem olhar para a questão emocional, para a pessoa não descobre a alegria de viver. Tipo, ela tá fazendo um tratamento, mas daqui a pouco no desejo dela nem tá aquela coisa de eu quero melhorar, eu quero sair dessa situação. Não, tá fazendo um tratamento porque o médico disse que tem que fazer esse tratamento. Então é muito importante ela olhar para esse emocional e se redescobrir como pessoa, eh, descobrir o que faz bem para ela, para o emocional refletir no físico e ela realmente se equilibrar novamente, tanto física quanto emocionalmente.
Muito bom. E comer feijão, tem que comer mais feijão, Ah, né? Para tem aumentar a questão, beterraba. a questão alimentar, né? Isso também ajuda muito. Então, é um complemento. Você vai utilizar da terapia, dos tratamentos da radiestesia, tratamento médico, alimentação, tudo para cuidar de você. Então, comece a Exato. cuidar de você mesmo. Se priorize. Ah, a pessoa quer cuidar do pai, da mãe, do tio, do cachorro, do gato, do papagaio, quer cuidar de todo mundo. E deixa totalmente ela de lado. Comece a cuidar mais de você. Comece realmente a cuidar da tua saúde. Comece por você. Você estando bem fisicamente, emocionalmente, você vai poder estender a mão e ajudar as pessoas. Mas se você não está bem, como é que você vai querer ajudar os outros? Então comece a se priorizar. Cuida da tua vida, cuida de si mesmo, né, para que você se traga mais alegria, satisfação e desejo de viver. Daqui a pouquinho, no final da live, tem orientação do tarô. Curta o vídeo, manda aviãozinhos para os teus amigos, vai comentando, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, que a live é sobre causa emocional das doenças. Hoje temos mais alguma doença? Hoje são essas. Por hoje é só. Então, foi, né, trazido bastante questões, bastante conhecimento, para que você possa compreender, olhar para as suas questões. Ah, mas eu não sofro dessas doenças. Mas para você começar a se prevenir. Imagina se você começa a realmente ficar bravo com tudo, né? Ou você não ter a tua criatividade é totalmente bloqueada, você não consegue se posicionar. São doenças que você pode sim ter ao longo da vida. Não quer dizer que você vai ter agora, né? Talvez você vai ter ao longo da vida se você não começar um planejamento e começar a se cuidar. E a questão da doença, ela, um ano antes ela começa de algo, de algum fato, ela começa a se manifestar. Por estudos que existem, é realmente assim, a, o emocional, ele fica abalado quando a gente revive uma situação por um ano, começa a se manifestar no físico. Mas, né, gente, são estatísticas. Isso não quer dizer que vai ser igual para todo mundo, porque somos individuais, somos únicos, então cada um tem um determinado momento, vive determinadas situações e a gente não pode usar a mesma régua para todos, né? É uma é uma prévia. Pode ser, mas eu acredito que é melhor a gente não experimentar viver uma mesma situação, reviver um sentimento denso por um ano, para ver se realmente vai refletir no físico, tá? Para muitas pessoas pode refletir muito antes, mas para algumas pessoas pode demorar um pouco mais. Mas o mais importante é a gente se cuidar, é a gente fazer uma reforma íntima, uma reforma emocional para não vir adoecer o nosso corpo físico. Muito bem. Fica ali o alerta, fica o convite para você começar a cuidar mais de você. Márcia, são 7 minutos para as 10 horas da noite. Passa rápido as nossas lives. Muito rápido, é sempre muito bom estar aqui conversando com todos. Então, é só gratidão, Pedro, só gratidão pelas nossas noites de terça, pelas pessoas que nos acompanham. É um tempo que passa voando. Nosso bate-papo é sempre muito agradável. A gratidão é toda nossa, é uma aula que a gente tem, sempre a Márcia traz uma aula de conhecimento para nós pensarmos, nos conhecermos e também conhecer sobre questões ao nosso redor, familiares, de amigos. E na próxima terça tem live de novo. Tem live de novo. Inclusive, eu já andei dando uma olhadinha em alguns assuntos que me chamaram muito a atenção, tá? Às vezes a gente está estudando um assunto e vão surgindo outros no meio do caminho. E daqui a pouco, se alguém tiver uma sugestão de algo diferente, né? Mas se não, na próxima semana eu pensei em a gente falar sobre infertilidade e esterilidade, tanto masculina quanto feminina, e problemas menstruais e menopausa. Muito bom, então. São Seguindo quatro. nessas questões do feminino, né? Dos problemas do sistema reprodutor feminino. Aham.
Então, realmente, uma conexão bem forte, né? Dentro de uma energia de positividade, de alegria, de expansão, para que você possa, assim, ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, na próxima terça, se você gostou dos temas, se você gostou dessa energia, né? Curta, compartilhe, comente, para que você possa, assim, se tornar toda a tua melhor versão diariamente. E agora, vamos para a orientação do tarô, então. Ansiosa já, Pietro. Vamos lá. Sem intervalo, sem comercial. Bora para as cartas. Não, mas amanhã tem o 13 Atlas. Quem sabe amanhã tem o 13 Ah, Atlas, ai. né? Vai ser dia 29. Dia 29, 13 Atlas está chegando. Será que vai ser a última live antes do 13 Atlas aparecer? Será? O que será que nos dá Será? a partir de amanhã? Vamos ver, então. Quem está ao vivo vai mentalizando. Um, dois ou três, coloca ali nos comentários. Se você estiver assistindo na gravação, você mentaliza também, coloca nos comentários. Um, dois ou três, coloca ali nos comentários qual que é a orientação do tarô para você se conectar dentro dessa energia de luz, de amor, de esperança e de muita conexão diante da tua existência. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Qual é a orientação do tarô para você? Né? Antes de dar a orientação do tarô, antes da gente poder olhar, né? Márcia, qual que é o teu contato para as pessoas, enquanto elas estão comentando ali, qual que é o teu contato, como é que as pessoas podem entrar falar no direct, no WhatsApp, se elas querem fazer mandala da virada, se elas querem fazer um tratamento energético da radiestesia, como que elas podem entrar em contato contigo? Então, né, gente, pode chamar no WhatsApp pelo 51991215128 ou então na página do Instagram pelo direct ou na página do Facebook. Então chama a Márcia, aproveita, não deixa para a última hora. Ah, vou chamar a Márcia lá no dia 31 de dezembro, às 23h59. Não adianta. Vai ficar para o ano que vem. Exato. Então, aproveita. Para você que escolheu a carta número 1, a carta da justiça, as coisas se resolvendo. Então, questões da justiça, se você tiver alguma questão pessoal, tá? Equilíbrio. É uma carta muito boa, uma carta muito positiva, que te faz o convite de você, olhar para a tua vida, olhar realmente com comprometimento. Se você tiver algum processo, alguma questão, vai ser resolvido, tá? Liga para o teu advogado, conversa com ele, faz ele movimentar as coisas, porque as coisas vão dar certo. É uma carta muito boa para você que escolheu a número 1. Para você que escolheu a número 2, a carta da Lua. Trabalhar o teu feminino, um convite, né? Hoje foi falado ali dos ovários. Na próxima live, muito forte a questão do feminino também. Então, trabalhe o teu feminino. É um convite do tarô para você que é mulher, que escolheu a número 2, estar com outras mulheres, cuidar mais do teu feminino, ter mais atitude, garra, determinação. E é uma carta que também que te convida à parte esotérica, para você se abrir e se permitir as terapias. Então, carta da Lua te convidando para você olhar para o teu feminino e olhar muito para a questão das terapias alternativas. E para você que escolheu a número 3, a carta do louco, coisas novas, renascimento, positividade. Você que escolheu a 3, carta do louco, se permita coisas novas. Não está te chamando de louco, tá? Ah, vou enlouquecer, vou enlouquecer. Não, não vai enlouquecer. Tá? Vai ser realmente, é uma carta boa, uma carta legal, uma carta positiva que te convida ao renascimento. Dá o passo. Para você que escolheu a 3, é um momento de coragem. Dá o passo, confia em você, confia no teu potencial, porque você pode sim se tornar a sua melhor versão. Então, orientação do nosso amigo Tarô e Márcia, somente gratidão por essa aula e nos vemos então na terça-feira com os próximos temas, mas se as pessoas tiverem sugestões, essas doenças poderão ser mudadas. Sempre a gente observa as sugestões da nossa audiência. Então, Márcia, somente gratidão. Gratidão, gente. Gratidão a todos que estiveram conosco e até a próxima terça-feira.
Até a próxima terça-feira, amanhã, 7 horas da manhã, tem Café com Terapia ao vivo. E amanhã falando sobre o 13 Atlas. De novo, os alienígenas, de novo, o 13 Atlas, né? O pessoal está dizendo que passe logo o 13 Atlas para parar de falar de alienígenas. Então, vamos ver amanhã como é que vai ser, né? Como é que vai ser o dia 29 de outubro. Muita luz, muito amor para você. Até a próxima live. Te espero amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, no Café com Terapia.